esse jogador aí, que é o Matias Arezo, que eu já falei dele na semana passada e volto a falar aqui. Esse moleque é bola demais. Ele é um jogador que está lá no Granada aos moldes, por exemplo, do próprio Lázaro, com a diferença que ele é muito mais bola que o Lázaro para mim, para a idade dele. É um centroavante que estava aqui o ano passado no Penharol, arrebentou de fazer gol, levou o Penharol de novo para a Libertadores. Olha que o time do Penharol é bem limitado. Jogador já da seleção uruguaia, jogador que na base da seleção uruguaia cansou de fazer gols em sul-americanos e, obviamente, é a função dele na base fazer gols nesse tipo de torneio. Quando foi ao profissional, jogou bem. Nas temporadas em que esteve no pequenino River Plate do Uruguai, cansou de fazer gols, por isso que ele foi comprado por esse tal de Granada, que é um time fraquíssimo como é o Almeria. E esse Granada, não sei por que cargas d'água, não tá utilizando o cara. Ele tá lá. Ele tá lá. Ou seja, o Penharol é óbvio que não ia ter grana para contratar, porque o Penharol, coitadinho, tá com um monte de dívida por causa do estádio deles, o campeão de siglo, né? Agora, o Palmeiras pode contratar esse jogador. É um atleta de, sei lá, 7, 8, 9 milhões de euros, talvez no máximo, né? Pode contratar aos moldes do próprio Lázaro também. Tá aí. É só começar a fazer o contato. 21 anos, ele tem exatamente o mesmo perfil de tamanho do Endrick, 1,77 m, fazedor de gol. Eu brinco que ele se parece muito na forma de jogar com o Hermancano, que é um jogador que eu acho que todo mundo adoraria ver no Palmeiras, eu também, mas enfim, esse não tem a menor possibilidade de sair do Fluminense, mas digo que você consegue encontrar atletas dessa característica, como pode ser, por exemplo, o Matias Arezo, e tá lá com 8 jogos apenas nesse Granada, que ninguém entende por que o menino não joga, né? E eu acho, aliás, eu tenho certeza que tudo bem, ele obviamente não é o Endrick hoje, gente. O Endrick nada se compara ao Endrick hoje, em termos de idade, de futebol, nada, nada, né? Pelo menos desses Golden Boys do futebol, nenhum se compara a ele, nenhum. Porém, ele é um cara que pode se desenvolver como um fazedor de gol. E eu já trouxe um relato importante, que é o seguinte: eu tenho o privilégio, né, de morar no mesmo condomínio aqui, onde eu estou, do Diego Lugano. Conhecem, né? Pô, dispensa apresentação em termos do que é futebol uruguaio. O cara é capitão do Uruguai, Copa do Mundo, etc e tal. O Diego Lugano, inclusive no ano passado, quando o nome desses dois caras estava começando a pipocar aqui como possibilidades de mercado da bola na janela de janeiro, eu perguntei para ele. Eu falei, poxa, esse Matias Arezzo e o Inácio Ramírez, que foi pro News Old Boys, um do Nacional e outro do Penharol, os dois rivalizaram pela artilharia, mais de 20 gols cada um. Eu falei, esses caras são bons jogadores mesmo ou só estão jogando lá porque, infelizmente, o futebol... Ele falou, não, esses caras são muito bons e são tratados como os futuros substitutos aí na seleção de Cavani, de Luiz Soares e etc e tal. Então, vale. E aí sim, trabalhem, tá bom? Com esse perfil. Esse é o perfil de jogador que o Palmeiras quer. Essa é a criatividade que vocês têm que fazer aqui na live. Junto comigo. Esse é o melhor exercício que vocês podem fazer. Procurar essas boas opções. Eu já disse 2 nomes que estão avaliados bem, o que não significa que isso está em negociação. Não está. Não está. Eu não vou mentir para vocês. Uma coisa é, pô, já vocês sabem que eu conheço algumas pessoas, departamento de futebol, pessoal da análise e tal. Pô, é legal ter esses contatos no futebol, ainda mais ali no Palmeiras. E perguntei sobre 2 caras que eu tinha curiosidade, e aí fiquei sabendo que esses caras, o pessoal tem todo o scout deles lá, que é o Julian Carranza, que é o centroavante do Philadelphia Union, que era do Banfield, que já está pretendido pelo futebol europeu. O contrato dele termina agora esse ano. Agora, tá? Final de 2024 nos Estados Unidos. Faz muitos gols. Ah, Facinca, mas MLS e tal, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Não se iludam, porque às vezes o cara tá numa liga menor, porque ele pode ser bom jogador. O problema é você contratar um cara de uma liga menor que é limitado. Aí você tá dando murro em ponta de faca, que é tipo o Atuesta. Ele sempre foi limitado e o Palmeiras foi lá e contratou um jogador limitado. Agora, um jogador que é destaque, como outros em ligas periféricas, Arábia Saudita, Emirados Árabes, você tem muito